Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Sede perfeitos. Cuidar do corpo e do espírito. Consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Para resolver essa questão, apoiar-me-ei em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde e de enfermidades, influi de maneira muito importante sobre a alma, que cumpre se considere cativa da carne. Cuidar do corpo e cuidar da alma. Eis a grande interrogação. O que é cuidar do corpo e o que é cuidar da alma? Nós precisamos ser bastante sóbrios, ser bastante perspicazes, procurar nos inteirar das informações para cuidar bem da nossa saúde. Para os orientais, é essencial que você faça pelo menos um jejum, seja por semana ou por mês, mas você tem que sempre, de vez em quando, fazer um jejum. E se você aprender a fazer o jejum, você vai ver que você desintoxica seu organismo. Passa um dia todo só bebendo água, seu organismo vai se limpando, ou tomando suco, que seja de uma só fruta. Se é suco de limão, é suco de limão, se for de laranja, só um daquele ali. E você vai ver o quanto você vai melhorar ao longo do dia. É importante que a gente aprenda a fazer isso. É importante que a gente treine. E no caso, quando você fica usando um só alimento durante o dia, além da água, é monodieta. Que a gente aprenda a fazer a monodieta por semana, para nos desintoxicar, para melhorar a nossa condição de saúde. Ah, mas eu não concordo com isso, não acredito nisso, não tem importância. Aprenda então a alimentar-se moderadamente, porque cuidar bem do corpo não é comer qualquer coisa que você acha pela frente, nem sair misturando muita coisa. Se você for ver as técnicas de tratamento de saúde na Índia, é dieta, alimentação. E eles não misturam mais que 3 alimentos em cada refeição, quando se faz a dieta. E determinados alimentos que a gente mistura, por exemplo, limão na salada de tomate, é veneno, pode necrosar o rim. Banana com arroz também pode trazer grandes problemas renais. O uso de própolis constante pode trazer muitas complicações estomacais e intestinais. Então, tudo nós temos que saber usar com moderação. Você usar o própolis uma vez no ano não vai te fazer mal. Mas se você usar o própolis toda semana, todo dia, vai te fazer mal. Então, nós temos que procurar entender que cuidar bem do corpo, tratar o nosso corpo para que a gente não tenha doença, é extremamente importante. Para que essa prisioneira viva se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto, forte. É um detalhe importante que a gente tem que procurar entender. Para o corpo estar são, não podemos nos intoxicar. Quanto mais moderada for nossa alimentação, menos problemas nós vamos ter. Colesterol alto, glicose alta, pressão alta, por excesso de alimentos ou por alimentação inapropriada. Portanto, comer menos, comer com educação, comer com discernimento. Façamos uma comparação. Eis se acham ambos em perfeito estado. Que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? Inevitável parece a luta entre os dois e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio. Equilibrar o corpo e equilibrar o espírito tem que ter sabedoria. E principalmente entra aí a homeopatia, que vai trazer grandes benefícios também para manter a saúde. Precisamos, pois, procurarmos entender como devemos agir, como devemos fazer, para termos mais cuidado, para termos mais tranquilidade de lidarmos com as nossas imperfeições. O último período desse parágrafo, inevitável parece a luta entre os dois, e difícil achar-se o segredo de como chegarem a equilíbrio, não parece nas novas edições francesas desde a terceira, mas se acha na primeira, e por isso a repomos no texto, corrigindo um evidente erro de impressão. Então, essa luta que nós sempre vamos empreender para começarmos a estabelecer as metas para um equilíbrio entre o corpo e a alma, primeira coisa é desintoxicar. E a desintoxicação só se faz com alimentação moderada, com alimentação
condizente com as nossas necessidades. Dois sistemas se defrontam. O dos ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e o dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma. Duas violências quase tão intensas quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, formiga a numerosa tribo dos indiferentes que, sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Então, as adversidades de personalidade que existem no mundo, as pessoas que existem sobre as mais diferentes posições, e todos nós temos então que começarmos a refletir como nós devemos fazer o melhor possível para mantermos a saúde do corpo e do espírito. Alimentar-se moderadamente é o primeiro passo. O segundo, procurar saber que tipo de alimento nós podemos comer e como podemos usar esses alimentos. Com o que nós podemos misturar, o que não podemos misturar, porque somente assim vamos ter a saúde esperada. Onde estão a sabedoria? Onde estão a ciência de viver? Em parte alguma. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma e dizendo-lhes que, por se acharem em independência mútua, importa cuidar de ambos. E a homeopatia mostra a mesma coisa, e mostra ainda mais que muitos dos nossos desequilíbrios psíquicos são devidos às intoxicações físicas e psíquicas que precisam ser tratadas, e existe na homeopatia remédios adequados para cada tipo de alteração mental que nós temos. E é baseado nisso que nós vamos buscar sempre empreender a nossa existência, sempre buscar empreender a nossa vida com equilíbrio, com discernimento e com fortalecimento das nossas ações para melhor servirmos, para melhor trabalharmos a causa divina, a causa do Pai. E por isso, precisamos sempre de manter a nossa saúde física e mental e espiritual. E para isso, a alimentação exerce uma grande influência. Sim, o texto já está mostrando que existe a influência. Quando a gente estuda as terapias naturais, principalmente a Ayurveda e a homeopatia, a gente vê que determinados alimentos são nocivos à saúde. Então nós temos que saber evitar. Amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender as necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. Não castigueis o corpo pelas faltas que vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais ele é tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. As nossas ações físicas são devido aos nossos desequilíbrios psíquicos. As nossas tensões, os nossos anseios, nossos desejos incontrolados, tudo precisa ser tratado e precisa ser bem observado segundo os princípios estabelecidos por quem estudou e quem elaborou as terapias naturais, que vai nos levar a compreender melhor as causas dos nossos adoecimentos para que a gente se trate, para que a gente se cuide melhor. Façamos, pois, por onde estarmos com mais saúde, por onde estarmos em melhores condições de enfrentarmos as adversidades que a vida nos oferece. E como ele mostra, maltratar o corpo é vingar-se de si mesmo. Isso a gente faz até mesmo inconscientemente. Você sabia que as doenças é uma forma da gente se vingar da gente mesmo? Vocês observam que se você tiver uma doença e deixar que ela siga o caminho normal, a grande maioria delas matam. Porque a nossa energia vital, o nosso princípio espiritual, psíquico, ele age no sentido de nos punir. Por isso a gente tem que se cuidar, a gente tem que se tratar de forma mais racional possível, entendendo os mecanismos para que a gente corrija e não fique mais doente. Sereis, porventura, mais perfeitos se martirizando o corpo? Não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não. A perfeição não está nisso. Está toda nas reformas que fizerdes para vosso espírito. Quanto a gente vê, parece que, se não me engano, na Filipinas, que tem uma determinada procissão que as pessoas fazem com a chibata de couro, com lâminas de ferro na ponta, eles vão se batendo. Saem dali todo ferido e ensanguentado.
é um ato de grande coragem e de submissão a Deus. Lógico. Mas nós precisamos fazer aquilo? Cada um faz aquilo que acha justo. Se eles acham bom fazer daquele jeito, agirem daquele jeito, respeitemos. Mas nós temos que procurar entender que, embora ali seja um ato de grande coragem, de grande determinação e até mesmo de fé, porque a pessoa está se batendo para se purificar de alguns pecados, dentro do entendimento dele, então nós temos que respeitar. Mas, acima de tudo, nós temos que procurar entender que o que vai nos melhorar vai ser essas reformas que nós fizermos na nossa forma de agir, na nossa forma de enfrentarmos as adversidades e no tratamento que nós fizermos adequadamente e também na alimentação adequada que fizermos. Se nós conseguirmos associar tudo isso, nós vamos ter saúde. Se nós não conseguirmos associar tudo isso, nós vamos perder a saúde. Portanto, vamos procurar trabalhar para estarmos sempre bem, vamos procurar trabalhar para estarmos sempre nos melhorando, nos aperfeiçoando. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Jorge Espírito Protetor, Paris, 1863. E como nós vamos fazer para dobrar, submeter, humilhar, mortificar nosso espírito? Educando. Tomando atitudes compatíveis e condizentes com a nossa necessidade evolutiva. Tomando ações que sejam realmente úteis ao nosso crescimento espiritual. Procurando estudar, procurando meditar naquilo que nós estamos estudando, procurando aprimorarmos-nos moralmente, para então podermos estar realmente bem, realmente de forma condizente com a vontade do Pai, para nos imprimir melhores condições para uma vida que virá para todos nós. Façamos, pois, meus irmãos, minhas irmãs, o melhor possível para nos aperfeiçoarmos, para nos melhorarmos. É importante aqui que cabe a observação, todos os atos de indisciplina estão relacionados com o tuberculinismo e com o sifilinismo. São conceitos da homeopatia. Nós temos estudos sobre miasmas aí na internet. Então, já os tracinho homeopatia, tracinho PL, vai vir 2 ou 3 listas de estudos homeopáticos para que você possa estudar e entender um pouco mais. Então, à medida que a gente trata o luetismo ou o sifilinismo e trata o tuberculinismo, nós vamos tender a ficar mais serenos, um pouco mais medrosos, e aí a gente trata a psicose, a gente perde o medo e vem depois os tratamentos que forem necessários fazer para ajustar a pessoa, como disse Hahnemann. Isso vai fazer com que a gente se torne pessoas melhores. Mas, certamente, você precisará sempre das lições do Evangelho para que você possa se aperfeiçoar, para que você possa se aprimorar. O Evangelho é a base do nosso condicionamento, é a base do nosso aprimoramento. Importante. Conhecimento mais espiritualização é igual saúde. A misericórdia divina leva-nos à esperança. Então, que a saúde e bem-estar em todas as dimensões do ser. Aqui, esse slide vem complementando o último, embora seja alguma, sempre a gente coloca no final do estudo alguma mensagem. E é importante que, para a gente ter a saúde, nós vamos precisar de nos espiritualizar, vamos precisar de ter certos conhecimentos que nos protegerão de nós mesmos e vamos precisar muito da homeopatia, que ela nos ajuda a desintoxicar tanto o corpo como o perispírito. Mas o perispírito não tem como tratar. Então estude a homeopatia, entenda o que eu estou falando, para depois me trucar. Eu estou falando porque eu estudei. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos fortaleça para caminharmos sempre na direção do Pai, para estarmos sempre nos aprimorando, nos aperfeiçoando, porque a misericórdia divina espera de cada um de nós que estejamos cada vez mais aptos a servir a Deus, a edificar as forças do bem e a construir, com base no amor e na caridade, as luzes que nos fortalecem, que nos edificam e nos aprimoram. Paz e luz a todos.